Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que o pessoal for assistir a gravação do webinar. E para nós que estamos ao vivo aqui, vamos para mais uma sessão do nosso webinar sobre Aiton, segunda parte hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Tony Mar, sou responsável técnico da Managing Engine aqui no Brasil. E antes do nosso convidado, o Saulo, falar sobre um pouco mais sobre Aiton, vou comentar um pouco sobre a Zorro. Toda a apresentação eu faço essa pequena introdução para aquelas pessoas que estão conhecendo nós a partir de hoje, saber um pouco mais sobre nossa história e sobre o que fazemos, tá ok? Então, um breve histórico sobre a Zorro Corporation, está dividida em três empresas. A Zorro, que são soluções cloud, como CRM, parte colaborativa, parte de e-mail, soluções de Office, onde você vai ter a parte de planilhas, de documentos, ter toda essa gestão de documentos online também. A Managing Engine, que é onde a gente tem aí as soluções voltadas à parte de gestão de TI, onde temos as soluções que estão sendo abordadas hoje aqui no nosso webinar, na parte de Aiton, a parte de ITSM, parte de segurança e outras soluções para a gestão. A parte do WebMNES, que é a mais antiga das três empresas aí da divisão da Zorro Corporation, que é voltada à parte de IoT e Telecom. Então, a primeira empresa aí que surgiu lá em 96. Então, aqui um pouco mais de informações sobre as três empresas. A Zorro Corp é uma empresa privada, bootstrapped, e o conceito dela é que não tem nenhum capital investimento, né, de capital externo. Tudo é produzido internamente. Então, nós somos uma empresa muito sustentável, tá? Isso é importante. A gente não tem nenhum investidor externo que a gente precise justificar algo, né? Então, tudo que é feito por nós mesmos, a maneira que dá. Nós temos aí mais de 20 anos na área de TI, então já tem um bom expertise com desenvolvimento, e isso é uma característica muito importante que nós temos. A gente tem 8 data centers espalhados pelo mundo, então temos alguns em locais estratégicos por conta de idioma ou legislação local também. Tá? Já atingimos aí a marca de 50 milhões de usuários. E aí um pouco sobre a Manage Engine. Contamos com mais de 2.500 funcionários dedicados. Então a gente tem as células de desenvolvimento para cada área de atuação. Então a Iton tem um time específico voltado para o desenvolvimento das soluções, prover novas funcionalidades, recursos e tudo mais. Contamos aí com mais de 200 canais e parceiros tecnológicos para suportar no desenvolvimento dessas soluções, tecnologias, e mais de 200 mil clientes. E claro, uma gama, né, com tanta estrutura, com mais de 90 produtos e soluções para apoiar a sua área de TI, a sua empresa, com as nossas soluções. E aí o nosso diferencial, né, que a gente comentou de mais de 20 anos na área de TI, de gestão de TI, já desenvolvemos mais de 40 soluções desde a base. O que quer dizer isso? Aqui é um grande diferencial nosso com relação a outros players de mercado. Tá? A gente não adquire empresas para entrar em outro mercado. Por exemplo, como algumas empresas que trabalham com a solução de ITSM, querem entrar no mercado de ITOM, acabam comprando outras empresas, e aí surge aquelas necessidades de fazer a integração que a gente sabe que geralmente não acaba bem ou demora muito tempo. No nosso caso, como todas as soluções são desenvolvidas desde a base, nós temos uma facilidade que as soluções já se integram de forma nativa. Então, a gente vai ver aí a solução de ITOM conversando com a solução de ITSM. Então, a gente vai ter todas as integrações de forma nativa e de um jeito simples e descomplicado, que é o jeito que a gente gosta de trabalhar. E um outro ponto, uma característica muito importante, é a parte que as soluções nossas são focadas em um ROI imediato. Tá? Então, a gente vem falando aí nesses webinars sobre as soluções e vocês podem ver como é simples você ter um monitoramento, como a gente está abordando nessa série sobre a Iton, de uma forma simples, descomplicada e ter a visão completa do seu parque de máquinas na infraestrutura completa. Alguns nossos clientes espalhados pelo mundo, que a gente tem, e aqui como são divididas atualmente as áreas e produtos da Managing Engine. Então nós temos as soluções para Active Directory, soluções de ITSM, a parte de gerenciamento de desktop, a parte de ITOM, né, com a parte de redes e servidores.
parte de gerenciamento de dispositivos mobiles, gerenciamento de aplicações, parte de segurança, parte de análise de dados avançadas e um nicho importante que tem crescido bastante agora nos últimos tempos, a parte de gestão do Office 365. Como todo mundo praticamente está expandindo para a utilização da solução em nuvem da Microsoft, a gente tem uma solução que facilita essa administração do produto. A gente sabe que nem sempre é tão simples gerenciar as soluções do Office 365. Também temos soluções voltadas para monitoramento através da cloud, então seria um monitoramento externo, né? Então, a partir da nossa nuvem mesmo. Soluções para quem é um MSP e quer prestar um serviço para os seus clientes com as boas práticas, com a qualidade dos produtos que nós temos. Também tem uma área específica aí para ajudar vocês. E, por último, aqui a parte de gestão de identidade privilegiada, onde nós temos aí tanto o cofre de senha, quanto outras soluções que vão auxiliar aí numa parte de acesso remoto seguro também. E aí, obrigado pela participação de vocês nessa primeira parte e chamar de novo aí meu amigo Saulo para dar continuidade agora com a parte de Aiton. Bem-vindo, Saulo. Opa, bom dia, Tonimar, bom dia a todos, muito obrigado aí pela introdução, Tonimar, agradeço a todos também pela participação, e espero que a gente possa aqui aproveitar agora o nosso segundo dia aqui de sessões de webinar, e a gente possa compartilhar algumas ideias e conhecimentos com vocês aí de uma forma bastante interessante para vocês. Quando a gente estava recapitulando, então, a sessão passada, né? Na sessão passada, a gente fez uma primeira abordagem ao que é o Op Manager, né? O que é a família do Op Manager e a solução como uma plataforma integrada de monitoração e gestão de IT Operations, tá? E a gente, semana passada, então, deu uma boa revisada na parte de como é feito o processo de discover, quais são as melhores práticas para a gente colocar os equipamentos para dentro, né, para a gente começar a iniciar a monitoração da melhor forma possível, como dar a manutenção desse processo de discover, tá? Então, semana passada a gente focou bastante na instalação e o onboarding dos equipamentos, né? No dia de hoje, nós vamos nos focar, essa segunda sessão, nós vamos nos focar, então, em, uma vez que temos os equipamentos dentro, né, basicamente, essencialmente hoje nós vamos falar de servidores, uma vez que eles já estão importados, o que a gente pode fazer com eles, né? O que pode ser feito com esses equipamentos? Então, quando a gente fala aqui só recapitulando um pouquinho, né? Quando a gente fala um pouquinho do Op Manager, tá? Do ecossistema do Op Manager, a gente está falando da ferramenta principal, né? do produto pai, que se chama Op Manager, que é voltado à monitoração multiprotocolo, que a gente estava verificando semana passada, tá? Então, ele é o produto principal. E ele trabalha com outros produtos agregados, tornando-se um único produto, né? Integrado num único ecossistema chamado Op Manager Plus. Só recapitulando, Op Manager, monitoração. É o produto pai, é o principal produto de monitoração que a gente vai trabalhar, tá? Segundo produto, NetFlow Analyzer, né? É um produto para análise de tráfego de roteadores e firewalls, tá? Então, a função dele é, ok, o Op Manager apontou que existe, por exemplo, um problema de tráfego, o NetFlow Analyzer vai dizer qual é esse tráfego, origem, destino, os principais ofensores, etc. Né? Exemplo clássico de uso. A minha banda IP está sendo muito utilizada, está tendo um pico na minha banda IP, na minha saída para a internet. Puxa, quem é que está baixando o stream do YouTube? Você consegue, através do NetFlow Analyzer, chegar no IP, no usuário que está te trazendo o problema, quanto tempo que ele está conectado, etc, etc, etc. Tá? Firewall Analyzer, o próximo aqui da família, é uma ferramenta que aí vai trabalhar muito mais na análise das logs, né? Uma análise integrada das logs do Firewall. Então, identificar ameaças, identificar quais as principais matches de regra que estão tendo, os principais denies, etc. Ou seja, recuperar todas aquelas logs de segurança que estão sendo geradas ali pelo Firewall, né? E trazer uma inteligência, né? Uma console de inteligência para você poder gerenciar como é que está a sua segurança de firewall ali dentro, né? A parte toda de aplicações e APM, que é um outro produto integrado da família, que é o Applications Manager,
ele vai entrar mais na parte de banco, servidor de aplicação. Ele vem com mais de 80, 90 plugins prontos, aí SAP, Exchange, SAP, Java, .NET. Então, ele consegue monitorar em detalhes mais voltado para aplicação e banco de dados aqui, tá? É um ecossistema que está constantemente crescendo. O OpUtils, que é toda a parte de ferramental de gerenciamento de portas e IPs, né? Então, ele vai estar fazendo toda a parte de gestão de como está a utilização dos seus blocos IPs, ele vai fazer o scan periódico, como é que está a utilização dos blocos IPs, fazer a correlação com o DHCP, né? Quem são os IPs que estão utilizando, é um IP permanente, é um IP transiente, que MAC address que está dentro dele, etc. E faz a mesma coisa para portas, então você tem as N portas de switch, então quem está em uso, quem não está em uso, que MAC address está sendo utilizado, né? Você pode até chegar ao ponto de dizer, olha, se alguém conectar um equipamento novo na rede, eu quero ser avisado. Né? Então, ele, pelo MAC address, ele fala, ó, tem um novo equipamento da Samsung que foi conectado na porta 3 do equipamento. Né? Então, o OpUtils ele é justamente para atender essa necessidade. E, finalmente, os americanos falam, last but not least, o último, mas não menos importante, Network Configuration Manager, tá? Que nada mais é do que toda uma suíte aqui integrada, que para os seus roteadores, switches, firewalls, etc., ele vai fazer backup, conferência e auditoria das configurações. Né? Então, você vai conseguir identificar quem fez alterações nos equipamentos de rede, ter backup, rollback, etc., das configurações de N fabricantes, de toda a configuração de N fabricantes. Tá ok? Então, esse é só o ecossistema, só para a gente relembrar. Tá? Na série de hoje, falando aqui da série de... falando da série de hoje, nós vamos falar sobre gerenciamento de servidores. Nós vamos dar um pouquinho de ênfase, então, hoje, de como utilizar o Op Manager para gerenciar o sistema operacional propriamente dito de servidores. Para quem não estava na sessão passada, né, uma breve apresentação sobre a minha pessoa. Né, eu sou formado em ciência da computação e tenho um MBA executivo pela USP. Já trabalhei bastante com ITIL, já fui da banca examinadora do ITIL no Brasil, etc. E tenho algumas outras certificações de gestão de TI, como PMI, o Disaster Recovery Institute, tá? E falando de experiência profissional, tá? Falando de experiência profissional, na área de monitoração eu atuo desde 1994, tá? Então nós estamos falando aí que eu tenho 26 anos trabalhando com ferramentas de monitoração. Já trabalhei com basicamente todas as ferramentas, quase todas as ferramentas de mercado, open source, pagas, de grandes players, menores players, etc. E por que hoje eu sou um evangelista do Op Manager? Vocês vão entender aí nas minhas sessões, tá? Pelas vantagens que você tem de utilizar uma ferramenta com administração, um ciclo de administração muito, muito rápido, de implantação e administração muito rápido, muito otimizado. Olhando aqui na nossa agenda das 4 sessões, nós estamos hoje na sessão do dia 24, que nós vamos justamente tratar sobre monitoramento e performance de servidores. Né? Nas próximas semanas, nós vamos estar falando, voltar para a parte de rede, organização em Business View e gerenciamento de automações e falhas. Mas o foco hoje é a gente dar uma olhada em servidores. Tá bom? Então, nossa agenda de hoje, da parte técnica, eu trouxe alguns exemplos práticos aqui, a gente vai até fazer alguns exemplos práticos aqui para vocês. É a monitoração da disponibilidade. Então, é um assunto bastante interessante aí, que para muita gente faz muito sentido isso aqui, tá? Deveria fazer sentido para todo mundo, mas é entender como é que está a disponibilidade, aí eu vou passar bastante truques para vocês com relação a isso. A monitoração de performance dos servidores, então, o que a gente pode fazer com relação à performance? O que a gente pode fazer com relação a ambientes virtuais e Nutanix, né, que é uma plataforma de hiperconvergência, que é uma virtualização, é um pacote de virtualização em hardware, né? Como é que se monitora URLs e event logs? Tá? A gente está falando aqui de event log do Windows, particularmente. Como é que a gente trabalha com uma forma bastante interessante, uma grande capacidade do Op Manager, uma das principais vantagens, na minha opinião, dele, é a facilidade com que você consegue criar um dicionário de scripts para gerar monitorações customizadas. Tá? Não que outras ferramentas não tenham, mas a abordagem do Op Manager é muito simplificada. Né? Muito simplificada, muito objetiva, funciona muito bem. Né? E, finalmente, a gente dá uma olhadinha em monitoração de performance, né? Só comentar sobre as capacidades de monitoramento de performance de sistemas de storage. Tá bom? Bom, gente, vamos lá? Vamos dar uma olhadinha, então, na nossa monitoração de disponibilidade. Tá? Quando a gente fala de disponibilidade, né?
quando a gente fala de disponibilidade, né, a gente tem que entender o que é disponibilidade. Né? Disponibilidade é quanto um determinado equipamento esteve disponível para o cliente ou não. Tá? Quanto que ele teve de disponibilidade para o cliente. Tá? Então, isso tem N formas, N critérios diferentes de se fazer isso. Tá? Mas a forma mais simples, tá, de se fazer isso é através do bom e velho ping. Né? Um bom e velho ping bem implementado, né, consegue dar respostas muito interessantes para a disponibilidade. E a forma como o Op Manager criou as suas categorizações, a sua manutenção da disponibilidade é muito interessante. Por quê? No fim do dia, vocês conseguem, tá? No fim do dia, vocês conseguem tirar um relatório preciso da disponibilidade dos equipamentos, dos grupos de equipamentos. Tá? Então, nós vamos dar uma olhada bem no detalhe desse assunto aqui. Tá? Porque a gente vai conseguir verificar como é que monitora através de ping, ou se a gente quiser fazer uma monitoração, que eu quero ir lá dentro do serviço, né? Quero saber a disponibilidade do serviço. Eu consigo entrar, fazer uma alteração para a gente alterar por TCP, como é que eu ajusto os intervalos, né, de quanto em quanto tempo eu executo esses testes, né? Como é que eu trato perda de pacote e latência? E uma coisa importante, né? Como é que eu trato as dependências desses uplinks, né? Um dispositivo que tem dependência de outro dispositivo. Nós vamos ver alguns cenários aqui dentro. Tá bom? Bom, a primeira coisa dentro do Op Manager, tá? É que ele não tem uma disponibilidade, né? A representação de disponibilidade não é binária, né? Digo, não é só no ar ou fora, tá? Ele consegue trabalhar com os dois, lógico, ele tem o up e down, mas ele também consegue tratar outros estados, né? E aí, na hora que a gente vai tirar um relatório de disponibilidade, a gente sabe exatamente o que aconteceu com aquela máquina dentro daquele período, ou com aquele grupo dentro do período. Tá? Então, a gente tem o up e o down, que é o mais básico. Tá? Olha um conceito interessante. Em manutenção. Hoje à noite vou dar uma manutenção em 3 servidores. Organizo um downtime, dizendo, olha, vai haver uma manutenção hoje das 9 à meia-noite. Coloco as 3 máquinas desse, né, ou esse grupo em manutenção. Ele automaticamente vai colocar essa máquina, vai suspender a monitoração, ele vai parar de monitorar durante esse período, das 9 à meia-noite, que é esse período que foi definido na manutenção. E dentro da disponibilidade, ele faz a marcação de que durante esse período ele estava em manutenção. Outro status que ele tem, muito importante, que o dependente está indisponível. Né? Que o dependente está indisponível. O que é isso? Imagina que eu estou monitorando, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui. Estamos monitorando um equipamento que depende de um switch. Então, se o switch cair, quantos equipamentos não vão ser afetados? Né? Ou se, por exemplo, né, eu estou monitorando uma unidade remota, eu estou do meu data center, monitorando, um servidor está lá num escritório remoto meu. Só que eu também tenho o roteador, né, o link de internet para o link WAN, enfim, entre o data center e esse escritório. Lógico que se esse link cair, eu receberia 2 alarmes. Um do servidor e um do link, e um do equipamento que está servindo o link. Né? Eu posso ter, só que o do servidor é falso. Na verdade, o servidor está fora porque o link está fora. Então, por que eu recebo 2? Para que deixar receber 2 alarmes se eu posso configurar um negócio que nós vamos ver como é que configura, é bem simples, que é a dependência. No caso, né, quando você configura a dependência, dizendo, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né, que o servidor depende do link, quando o link cai, ele vai marcar para o servidor, olha, eu não monitorei, mas não é porque ele estava down, porque o pai dele, o parent device, né, o equipamento do qual eu dependo, no caso, o link estava indisponível. Né? Eu tenho um outro status interessante que é o on-hold. Né? Ele é muito semelhante à manutenção, mas se por algum motivo eu tiver que colocar a máquina por uma pausa na monitoração, eu tenho lá um status rosa, lá, que é on-hold, ou seja, alguém foi lá e colocou, suspendeu a monitoração dessa máquina, mas não foi por uma manutenção. Nós vamos ver a diferença de como é que faz as duas operações. Ou, finalmente, se ele teve alguma coisa que por algum motivo ele não estava monitorando, né, ele vai estar como não monitorado. Tá? Então, esses estados, eles aparecem muito claramente dentro do AppManager. Toda a visualização, todos os relatórios vão mostrar exatamente isso. Né? Vamos dar uma olhadinha, então, agora no mundo real aqui. Vou pegar uma máquina para vocês que a gente tinha já deixado já no
no jeito aqui para a gente poder dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só verificar se era... Cadê a maquininha? Esse aqui. Pronto. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui, olha essa máquina que interessa, né? Então, a gente está verificando, é uma máquina, tá? É uma máquina Windows, tá? É uma máquina Windows, está sendo monitorada, né? Olha que interessante toda a parte de disponibilidade que está nesses cards aqui dentro, tá? Ele vai me trazer perda de pacote, response time, que está vindo do ping que está acontecendo, né? O ping está colocado aqui para ocorrer a cada 5 minutos. Ah, eu quero alterar. Venho aqui, altero a disponibilidade do ping. Ou, lembram na semana passada que a gente viu sobre o device template? Posso alterar no template. Ou, daqui a pouco eu mostro para vocês também como é que altera globalmente por categoria, tá? Eu também defino aqui esse meu ping, se ele vai ocorrer por ICMP, por TCP, posso vir aqui escolher uma porta, por exemplo, né? Olha o exemplo aqui, vamos dizer que isso aqui fosse um SQL, né? Eu posso dizer que o mais importante dessa máquina não é o ping, é ter certeza que a porta 1433 está viva. Então, eu consigo fazer um teste aqui. Ou eu posso monitorar também por SNMP, que aí ele vai pegar, vai validar se o SNMP está monitorando, tá? Se ele está monitorando. É óbvio, tá, gente? Se você quer perda de pacote, só o ICMP que tem, tá? Aí é uma questão só da tecnologia. Esse aqui o TCP vai dar até o tempo de resposta da porta, o SNMP até vai dar o tempo de recepção, mas perda de pacote é realmente só o ICMP, só o ping que vai responder, tá? Mas então, o que a gente pode regular, então, como é que vai ser feito esse teste, tá? Outra pergunta, né? Uma outra coisa que pode ser ajustada aqui também, existe uma configuração global, mas existe a configuração local, é se eu vou pingar pelo endereço de IP, ou, se toda a minha estrutura de DNS está feita, se eu vou pingar por nome, tá? Então, posso definir também esse tipo de configuração. Outra coisa interessante, tá? Essa aqui é uma máquina remota. Olha aqui, ó. Eu defini para ela que ele depende de um firewall. É uma máquina que está lá na Equinix que a gente está monitorando, só que eu preciso que o firewall esteja no ar. Então, se o firewall cair, essa máquina vai aparecer para mim como, vocês lembram lá do status? Que o parent estava down. Eu não consigo simular agora nenhum caso de parent down, mas ele apareceria aqui como dependente disponível. Ele teria o amarelinho aqui, né? Ele teria o amarelinho aqui ele estaria aqui como fora, tá vendo? No timeline aqui, né? Olha a manutenção que eu coloquei ela aqui, ó. Eu fiz ela ficar das 9h35, um pouco antes do seminário, eu pus ela em manutenção, 9h35 e 9h50. Ele apareceu aqui dentro. Vamos dar uma olhada? Olha aqui, ó. Lá na configuração, downtime schedule, eu fiz um teste de manutenção, tá? E o que eu fiz nele? Eu pedi para colocar aquela máquina em manutenção das 9h35 às 9h50. Uma vez, poderia... é um reboot diário da máquina. Poderia fazer isso ser todo dia diário. Posso brincar aqui, então, com essas minhas variáveis aqui, né, da periodicidade com que eu vou fazer isso aqui, que data que começa, de que hora a que hora que isso acontece. Eu posso fazer toda uma categoria, todo uma business view, um grupo, né, todo um grupo, uma lista de device, uma lista de URL. Então, eu consigo planejar as minhas manutenções aqui dentro, tá? Uma dica aí de boa prática, se vocês têm change, eu costumo colocar aqui, quando vai ter esses pontuais, né, que é esses once aqui, que é pontual, eu costumo colocar aqui na descrição, change, número, tarará, tarará, tarará. Aí fica um relatório, né? Sempre nos relatórios, você consegue dizer assim, por que essa máquina ficou fora? Por causa da change, tal, tal, tal. Né? Isso aqui é só uma dica de boa prática de operação. Né? Então, tá vendo? Essa máquina ficou em manutenção, né? Então, ela ficou reportada aqueles minutos, ficaram, então, reportados como minutos em manutenção, tá? Tá aqui marcado bonitinho. Se eu tirar um relatório aqui, onde está o relatório da disponibilidade? Aqui, clicou aqui na disponibilidade, né? Ó, ele vai me trazer separadinho, ó, esses tempos todos aqui, ó, vem todo para esse histórico aqui, ó. Então ele vai ter em manutenção, quando o pai estava fora, quando o filho estava fora, etc. Tá? Uma outra forma de fazer também uma parada de uma máquina, uma parada da monitoração, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo aqui, daqui a pouco a gente volta para ver o resultado. Seria eu vir até ele aqui,
e colocar um unmanaged. Tá? O unmanaged não é esquedulado. O unmanaged é assim, eu não sei por quanto tempo essa máquina vai ficar fora. Eu venho aqui e dou uma pausa na monitoração. O equipamento fica marcado, ele muda o status dele para unmanaged, tá? Então, a partir deste clique que eu dei e desta confirmação que eu dei, este equipamento não está mais sendo monitorado. Como que ele vai aparecer aqui no gráfico? Como on hold, tá? Porque eu vim na mão e eu dei essa pausa, tá? Finalmente, tá? Finalmente, você já vier aqui no relatório, ela vai estar dizendo, ó, um on hold das 10h26 até o horário que eu apertei o botão, tá? Ah, um detalhe importante, eu posso vir aqui, ó, e colocar aqui na mão um comentário para no final do mês eu ter todos os meus relatórios disso aqui. Eu posso exportar também, tá? Então, esse relatório do que aconteceu com essa máquina, etc. Então, se você tem que gerar relatórios, tem como gerar daqui esses relatórios, tá? A mesma coisa aqui, tá? Quando a gente fala aqui do on-hold, né? A gente tem aqui, então, tem como colocar. E aqui vai gerando as estatísticas aqui. Aqui eu posso vir aqui, alterar os calendários, escolher de quando eu quero esse relatório, etc., né, do último mês, etc., um período custom, etc., então eu já consigo gerar os relatórios aqui dentro. Né? E aqui eu tenho todo o histórico do que aconteceu na máquina no último mês, nos últimos 30 dias, ele vai trazendo aqui, acho que aqui tinha um hold aqui, aqui é muito pequenininho na escala aqui, mas ele até traria aqui, olha, acho que ainda não tem nenhum hold. Daqui a pouquinho, ele começa a aparecer a barrinha rosa aqui, a gente já volta nessa lá. Uma outra forma de fazer, tá? Existe uma terceira forma de você fazer, mas aí ele não afeta essa barra, tá? Isso aqui é quando você vai fazer uma manutenção na máquina. Eu uso nesse cenário. Tem mais um cenário. A gente falou do Downtime Scheduler, que é para você fazer a manutenção já programada. Tá? Existe o Unmanage, Unmanage, que é o que vai colocar a máquina em on hold. Tá? E existe uma terceira, que esse vai colocar aqui no on hold. E existe uma terceira forma de você não gerar alarme, tá? Mas ela tem que ser usada com muito cuidado, tá? Tanto o on-hold quanto o suppress alarme, que eu vou mostrar para vocês, eles são muito parecidos. Tá? Basicamente, eles vão parar de monitorar, perdão, o on-hold e a manutenção, elas param de monitorar a máquina, eles suspendem a monitoração. O suppress alarme, como o próprio nome diz, o que ele vai fazer? Durante aquele período, eu continuo monitorando, mas se alguma coisa acontecer de errado, eu não gero alarme. Eu estou simplesmente desligando a geração de alarmes. Tá? Então, isso aqui é interessante quando você vai fazer uma manutenção, por exemplo, num serviço, ou vai rodar algum job pesado na máquina, etc. E você não quer um alarme de CPU, ou que o serviço caiu, etc. O que você vem aqui e faz? Né? Você vem aqui e dá um suppress alarme, por exemplo, vou estar trabalhando na próxima hora. Como ele não suspende a monitoração, né? Ele vai suprimir os alarmes. Como é que você sabe que os alarmes estão suprimidos? Né? Os alarmes estão suprimidos, ó, aqui embaixo aparece aqui, a gente começou às 10h30, fiz 1 hora, até 11h30, qualquer coisa que acontecer nessa máquina vai estar suprimido. Tá? Então agora eu vou tirar um... pré-programada, que a gente veio aqui no configuração, downtime schedule e colocou ele para acontecer. Ou vim até a máquina, coloquei ela na mão aqui em manutenção, manage and manage. Cuidado, quando você usa essa opção do manage and manage, ele só volta de unmanage para manage se você voltar aqui e der manage, que nem eu fiz. Eu primeiro pus a manage, depois voltei para manage. Tá? Tenho o status, onde eu seleciono a dependência do device, e aí se o device pai cair, ele não alarma. Tá? E, finalmente, tenho o down, né? Que obviamente é quando
não tem manutenção, o pai está no ar, etc., e a máquina caiu. Todos esses status, tá? Eles vêm aqui para dentro do meu relatório de disponibilidade. Agora já está 10h31, são 10h30, acabou minha disponibilidade. Ó, as barrinhas aqui sendo alimentadas já, ó. Agora aqui está mais claro. E até já fazendo os cálculos percentuais, etc. Tá? E aqui ele vai dando o meu... Então, a minha disponibilidade hoje foi de 97%. Ele já vai fazendo o cálculo automático. Tá ok? Outra coisa, eu tinha comentado também. Mas e se eu quiser colocar, por exemplo, um determinado dispositivo para ele me alarmar por uma perda de pacote ou um response time? Não, venho aqui e posso fazer a mesma configuração. Tá? Então, se esse servidor, né, por 3 vezes consecutiva, passar de 10 milissegundos ou passar de 20 milissegundos, aí eu ponho os níveis de severidade, eu passar de 30 segundos, e se ele voltar a 10, eu dou clear, eu venho aqui e aviso que o meu tempo de resposta não está bem. Então, o que é isso? Ó, eu estou falando a cada 5 minutos, ele vai vir aqui e vai testar o tempo de resposta. Tá? Se passar de 10, ele vai falar, opa, tem um alarme. Se passar de 20, eu tenho um alarme amarelo, atenção amarelo. Se eu passar de 20, eu tenho um trouble. Se eu passar de 30, eu tenho um alarme vermelho, crítico. Se ele voltar a 10, eu tenho o verde, o clear automático. Tá? Só que olha uma pegadinha aqui, né? Uma dica aqui. Só que eu não quero que ele fique me gerando alarme por qualquer pequeno pico de tempo de resposta que tiver. Tá? Então, eu defini uma regra aqui de consecutividade. Olha, precisa ser, além de ter passado, ele tem que ter passado um desses thresholds 3 vezes consecutivas para gerar o alarme. Tá? Então, a probabilidade, né? Então, depois de bem ajustados esses alarmes, etc., tal, o nível de assertividade dos alarmes utilizando consecutive times aumenta muito. Tá? Se vocês procurarem aí, existe uma regra da estatística chamada regra empírica. Se você procura dar uma olhadinha para quem não conhece, procura no Wikipedia pela regra empírica, você tem mais de 99,7% de chance de alarme, perdão, 0,03% disso ser um alarme falso, quando você trabalha com consecutividade, por exemplo, de 3. Tá? Vai depender um pouco do fenômeno estatístico, mas isso aqui ajuda muito a reduzir alarme falso. Né? Alarmes falsos gerados, por exemplo, por uma única vez que ele passou. Tá? Essa configuração que eu estou comentando, do consecutive times, então, por exemplo, né, ele teria que ficar 5 vezes 3, 15 minutos com tempo de resposta alto para ele poder gerar um alarme. Lógico, aí você vai querer, aí você vai trabalhar, diminuindo o intervalo, ou 15 minutos é muito tempo para mim, eu queria que isso aqui fosse em 10. Então, muda aqui para 2 e aqui deixa em 5, ou então diminui o intervalo para 2 e aumenta as vezes consecutivas para 5. Né? Ao fazer essa conta aqui, né? Mas sempre jogando com a consecutividade, você diminui muito a chance de alarme falso. Não só para tempo de resposta ou perda de pacote, que o mecanismo é bem semelhante, né? Opa, um ajuste. Você consegue fazer um ajuste bastante fino para evitar alarme falso. Tá? Isso eu dei um exemplo aqui de perda de pacote, tempo de resposta, mas se eu for aqui nos monitores da máquina aqui, né, eu posso fazer a mesma coisa aqui para, por exemplo, CPU. Né? Ó, 3 vezes 5, ó, 15 minutos da CPU, pelo menos 85% para eu gerar um alarme. Né? Então, são essa jogadinha aqui de trabalhar, já estou até adiantando o próximo tópico, tá? É justamente essa forma de trabalhar que a gente fez aqui, para poder reduzir o número de positivos. Aqui a minha probabilidade nossa, 99, de vezes de ser correto se eu tiver 5 vezes acima de 85%. Então, isso aqui descarta aqueles eventuais picos que são normais no processamento, né, no dia a dia do processamento, de alguma coisa. Então, isso aqui ajuda a gente a fazer alguns gráficos alguns ajustes finos bem interessantes aqui na monitoração. Tá? Tem umas jogadas de números aí, mas eu não vou... Dê uma olhada na regra empírica, que vocês vão entender direitinho o que isso quer, né? Como é que fazer um ajuste da forma correta disso aqui. Tá? Então, a gente começou a olhar agora aqui, né? Como é que funciona a parte de estatística de performance. Tá? Bom,
3 coisas são realmente os principais killers, vamos chamar assim, né? Os principais matadores da performance de uma máquina. CPU, memória e disco. Tá? Lógico, há N outros contadores, etc., mas esses são assim, os essenciais. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha, então, voltando aqui naquela mesma máquina que a gente estava trabalhando, né? Sobre a máquina, sobre a utilização, por exemplo, de CPU. Né? O App Manager já vem com alguns templates para Linux, Windows, etc., que já vem com esses objetos de CPU, memória, disco, né? Partição. Você consegue lá no Device Template, né? Você consegue lá no Device Template aqui, inclusive, alterar, colocar novos monitores aqui dentro, tá? Então, aqui no Windows 2008, né? Que reloginho eu quero mostrar, né? Eu quero mostrar meus reloginhos, por exemplo, de coisa. Com que intervalo eu quero monitorar isso, né? Se eu quero mostrar o reloginho lá naquela página inicial ou não. Se eu já quero colocar threshold, ó. Então, por exemplo, aquele threshold de CPU foi definido lá, tá vendo, ó? Monitore a cada 3 a CPU, só me alarme acima de 85, 90, crítico 95, para dar clear tem que estar abaixo de 85, ó, 5 vezes. Aquilo veio de uma configuração global, né? Dessa configuração que é do device. Posso alterar no device, né? Ou posso trabalhar com template. Minha recomendação, faz primeiro pelo template, distribui para todo o parque, e aí você trata as exceções como exceções, não deixa a exceção virar regra. Trabalha no template, e aí você vai fazer o ajuste fino, se alguma máquina, tem essa partição aqui que ela está cheia mesmo, né? Eu não quero que ela alarme, isso aqui é cheio mesmo, mas eu já estou sabendo, né? Por exemplo, 90%. Eu tenho uma partição que já está 95%, mas eu não estou mais usando, ela é uma partição histórica, etc. Você vai lá ou remove o threshold daquela partição, ou altera o threshold individualmente para aquela partição, e não precisa ficar criando, né, trabalhando uma máquina por máquina. Né? Você distribui uma configuração dos principais contadores de forma global e o Discover vai herdar essas configurações e depois você só pode fazer os ajustes finos. Então, voltando lá naquela nossa amiga lá que a gente estava usando. Pronto. Voltando aqui na nossa amiga aqui, né? Eu tenho todas as configurações. Olha que interessante essa tela, né, dos Performance Monitors. Eu já acabei trazendo, né? Toda aquela configuração já está aqui, não só a configuração, que monitor que é, com que protocolo que ele tem, de quanto em quanto tempo que ele coleta, se tem threshold habilitado ou não, e aí o estado do threshold, né? Qual a hora que ele fez a última coleta daquele contador, qual o último valor obtido, tá? Com isso aqui, o que mais que eu posso fazer? Posso vir aqui e falar, cadê o gráfico disso aqui? Cadê o gráfico da minha CPU? Ó, cadê o gráfico da minha CPU? Olha aqui meu gráfico da minha CPU. Legal, ó. Tá aqui meu gráfico da minha CPU. Eu quero ver na forma de quero mudar o meu schedule aqui para verificar como é que está indo essa semana desse meu gráfico de uma semana da utilização ponto a ponto, né? Do que ele trabalhou aqui dentro, tá? Então, vai trazendo esse gráfico. Dá para exportar? Dá para exportar o gráfico aqui para poder trabalhar, né? Dá para exportar o gráfico aqui, você consegue clicar aqui e exportar o gráfico, tá? Todos os gráficos. Outra coisa que dá para fazer é voltar aqui no sumário, e aí tinha um lugar aqui, esse cara aqui, todos os gráficos você pode pegar e fazer uma única página com todos os gráficos da máquina, tá? Então, em vez de você ficar entrando um por um, você pode simplesmente clicar nesse ícone aqui em cima e ter todos os gráficos daquela máquina. Tá? Então, recapitulando. Posso adicionar quantos monitores eu quiser, o meu sistema operacional permitir. Tá? Posso trabalhar com múltiplos protocolos, conforme a gente viu. Então, posso trabalhar com WMI, com CNMP, com Command Line, se estivermos falando de ambientes Windows. Tá? Se a gente estiver trabalhando com uma máquina ESX, por exemplo, tá? Eu tenho um VMware aqui, né? O SX Server aqui, vou pegar um exemplo aqui. Tá. Aqui. Não, cadê o server? Isso. Pronto. Então, uma máquina VMware. Né? Ele vai ter os contadores dele, vão ter lá, tem mais monitores. O template dele aqui é bem completão. Ó. Mas ele vai ter outros contadores, mas ó, o protocolo é diferente. Né? Eu posso ir lá no template do VMware e acertar intervalos diferentes, thresholds diferentes,
consigo configurar exatamente como eu quero monitorar essa minha tecnologia, tá? Então, a parte toda de CPU, memória, etc, é muito interessante. Legal. Tive um alarme de CPU. Vamos voltar lá naquela máquina. Deixa eu ver se eu tenho alguma máquina aqui que está um pouquinho mais cheia. Vamos verificar aqui se eu tenho alguma máquina mais cheia um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha. Memória. Diz que tem bastante coisa. Então, eu estou querendo pegar server. Server top 10. Esse aqui que eu queria. Então, vamos ver se eu pego uma máquina aqui que está mais cheinha. CPU de... eu não tenho nenhuma máquina muito grande aqui, mas aqui tem mais uma máquina aqui que a gente está trabalhando. Tá? Olha aqui, ó, outro exemplo aqui, né? Uma máquina que está lá no Rio de Janeiro, tá? Essa é uma máquina real e ela depende do firewall do escritório do Rio de Janeiro. Né? Voltando àquele assunto ali. Ó, olha aqui um exemplo aqui, ó. Tá vendo? Ó? O link caiu de noite, ó. Ó. Esse link desse pai dele caiu. Tá vendo? Ó, ele marcando aqui um exemplo. Ó, ele chegou a ficar até reportado como down. Isso aqui é um reboot noturno que ela tem. 5 minutinhos de reboot noturno que ela tem. Então, vocês estão vendo? A linha aqui, só voltando aqui ao assunto. Mas voltando a uma máquina que tem um pouquinho mais de processos rodando, tá? A CPU dela tá um pouquinho... não tá alta, mas ela tem uma utilização constante. Tá? Olha uma coisa interessante que a gente pode pegar e fazer na máquina agora. Pô, tô com uma máquina muito alta de CPU, quero saber o que está acontecendo nela. Eu consigo ir lá e dar uma olhada em que processos que estão rodando nessa máquina nesse momento. Consigo ir lá e procurar o Process ID, etc. E trabalhar, então, com uma visualização do que está rodando nessa máquina agora. Tá? Então, isso aqui é bem interessante para você poder validar o que está acontecendo dentro do equipamento. Tá? Isso é real time, tá, gente? Que ele faz isso aqui. Outra coisa interessante, tá? Que tem de serviço instalado na máquina, eu consigo também listar. Tá? Então, de certa forma, como eu falo, às vezes eu utilizo muito ele para inventário. Ó, vários pacotes instalados ali dentro são reportados aqui na máquina aqui. Então, pô, às vezes você quer estar procurando alguma coisa da máquina, fica muito mais fácil você ir lá e ver e gerenciar. Se tiver, lembra que eu comentei na semana passada, né, se essa máquina tiver o Dell Open Manager instalado, por exemplo, ou HP Insight Manager, ou etc., lá, ele vai me trazer, ó, máquina, fabricante, se os discos estão ok, não estão ok, né? A estrutura de disco se está ok, né? A velocidade, e a board, como é que tá? A bateria, tá ok. E o disque array, não, todos os discos estão ok, né? E a fan tá ok. E o processador, e a temperatura, né? Então, todos esses sensores da máquina estão sendo monitorados e estão gerando alarmes, tá? Então, ele está aqui, ó, hardware monitoring está ativado aqui, tá? Então, por quê? Ele depende do Dell Open Manager, mas você já está integrado aqui dentro. Então, é mais uma facilidade para a gente monitorar os servidores, tá? Agora, voltando ainda ao processo, né? Voltando ainda ao processo, né? Quando a gente fala de monitoração de serviço, tá? A gente pode pegar e trabalhar aqui com a monitorar um processo dentro da máquina, tá? A gente pode vir aqui na máquina, por exemplo, e falar assim, né? Vamos pegar os processos ativos da máquina. Eu vou dizer que, por exemplo, deixa eu pegar está capturando da máquina, eu quero pegar, por exemplo, beleza, olha, um exemplo aqui, ele tem aqui um RAM server, um R5 que é importante nessa máquina. Quero monitorar, então, este processo. Como é que eu faço para monitorar um processo? Tá? Eu posso vir aqui nos monitores, posso vir, vamos ver se estou... Não tem. No monitorador de processo, tá? Venho aqui, eu associo algum carinha dele. Eu já trouxe de novo a memória, vou dar um Ctrl F aqui, pegar aquele meu amigo que eu queria, e eu acabei de colocá-lo para monitorar. O processo já está aqui dentro, eu posso dar uma editadinha dele, para ele ficar um pouco mais amigável, né? Alterar o nome dele aqui, por exemplo, processo DR5. Aí o nome vem com alarme, né? Eu quero verificar se ele está rodando.
que argumenta, eu quero alarmar se esse processo consumir mais por cento de CPU, né? Se ele voltar a... Se ele vai colocar aqui até para ele gerar um alarme, aqui é um ambiente produtivo, mas, se ele voltar 2%, volta. 2 vezes, ó, consecutividade. E memória? E se esse processo estiver rodando mais de uma vez? Ó, se ele tiver maior que 2, me avisa. Se tiver um processo só rodando. Então, quero controlar um processo para saber se o processo está rodando. Consigo fazer um controle dele aqui. Tá? Como você quer um ambiente produtivo, tá, gente? Eu vou tirar esses alarmes aqui. Aqui, ótimo. Tá? Então, ele está já monitorando o processo. Daqui a pouquinho a gente volta nele, ele já vai começar a trazer estatísticas desse processo que vocês já vão verificar. E começa a monitorar esse processo como quanto ele está ofendendo da máquina, quantos por cento está trazendo. Tem muito cliente que utiliza essa feature para pegar aqueles processos, os principais processos, tanto para saber da disponibilidade do processo, porque ele gera um gráfico da disponibilidade do processo, quanto para pegar um processo, por exemplo, aquele processo que de vez em quando detona uma CPU, detona uma memória, ou que não pode rodar muitas vezes consecutivas. Tá? Outra feature que tem, que esse meu ambiente ele está instalado no Linux, então eu não consigo fazer esse trabalho. Ele faz exatamente a mesma coisa para o Windows Services, tá? Então eu posso ir lá, através de WMI, através de WMI, vou lá do meu servidor e falo assim, monitore o serviço DHCP lá da máquina. É muito semelhante, tá, ao que eu mostrei agora. Tá? É que ele tem que estar com a máquina de monitoração tem que ser Windows. No caso, minha máquina de monitoração é uma máquina Linux, a máquina aqui onde está instalado o App Manager, ela é Linux, então eu não consigo fazer isso aqui. Ele consegue ir lá detectar todos os serviços Windows da máquina, tá? E aí você pode escolher qual serviço que você quer monitorar, do mesmo jeito, muito semelhante ao que eu estou fazendo aqui dentro. E eu posso até dizer que se o serviço cair se o serviço cair, tenta fazer um restart pelo menos uma vez. Posso até automatizar, no caso do Windows, né? Para com que ele restarte o serviço se o serviço cair. Então, poxa, já automatizou lá. Eu vou entrar até no assunto do nosso último webinar, que é como automatizar remediações. Né? Então, aqui, por exemplo, eu não consigo dar um exemplo agora, mas eu poderia até dizer para restartar. É muito semelhante àquela monitoração que eu mostrei para vocês. A diferença é que ele traria agora uma visualização. Né? Eu não consigo vir aqui o Windows Service Monitor, nem aparece a aba aqui, porque eu estou instalado num Linux. Tá? O Op Linux está instalado no Windows. Olha aqui, vamos ver se ele já apareceu. Do processo. Ainda não, daqui a pouquinho ele começa a trazer os dados. Tá? Mas olha, a CPU está constantemente trazendo, esses números estão constantemente voltando. Tá? Um outro teste que está até configurado é porta. Então a gente falou de monitorar através de um processo, né, do executável em memória, de monitorar um serviço do Windows. Outra forma de monitorar é monitorar uma porta TCP. Olha aqui, eu estou monitorando, por exemplo, o serviço de DNS dessa máquina. Né? Dentro do ambiente Windows, o DNS é uma coisa importante, por exemplo. Então, estou testando essa porta 53 está atendendo. Olha a disponibilidade da porta. Ó, aquele mesma barrinha para a porta. Olha o meu tempo de resposta do DNS. Né? Olha minhas estatísticas todas de disponibilidade e os mesmos gráficos e os mesmos controles de dependent down, parent down, que a gente estava vendo ali para a máquina. Tá? Olha que interessante a gente pegar aqui e verificar, então, que não só eu tenho a saúde da máquina, como eu posso ter disponibilidade de saúde de um processo, de um serviço, de um processo do Windows. Vamos ver se nosso amiguinho aqui já respondeu. Ainda não, deixa eu fazer um jeito de forçar aqui. Opa. É o update status. O update status ele vai forçar uma coleta. E ele vai trazer, provavelmente alguns segundos ele vai trazer o teste do serviço. Volto lá nos meus monitores, volto lá no meu monitorador de processo. Ainda não chegou, daqui a pouco ele está chegando. Quando eu clico nele, ele ainda não veio, mas olha, ele vai ter a mesma coisa, a barrinha da disponibilidade daquele processo, quanto consumido de memória, quanto consumido de CPU, quanto consumido de memória física absoluta, quantas instâncias está contando.
e todo o histórico, até o histórico que você pode exportar, etc. Tá? Então, de novo, acabei de criar mais um monitor aqui dentro, né? A gente cria um monitor que eu tenho total controle da disponibilidade daquele processo, da CPU daquele processo, memória daquele processo. Como é que ele se comporta. Então, na hora de gerar um relatório, fica muito mais simplificado o processo. Né? O processo fica muito mais interessante para quem tem que fazer, para quem está fazendo a gestão de TI, para vocês que estão fazendo gestão no dia a dia, conseguir enxergar o que está acontecendo. Ah, já começou a trazer os dados, que legal. Era só o tempo de carga. Ó, já começou a trazer para mim informações, ó. Lá do meu processinho, ó. Né? Os gráficos começaram a ser populados. Ó, quanto ele consome de CPU, quanto ele consome de memória, memória absoluta em bytes, né? Quantas instâncias estão rodando. Tá? Se ele cair, ele vai me alarmar. Se esse processinho cair, ele vai me alarmar. Tá? Então, eu consigo realmente ter um controle bem legal. Como é de produção, eu consegui mostrar para vocês, eu vou estar deletando a bagunça que eu fiz aqui. Tá? Finalmente, tá, gente? A gente viu aqui também a disponibilidade de portas. Tá? Vimos a monitoração de processo, que é a primeira que a gente verificou. E para todas as três, a gente consegue fazer threshold, verificar disponibilidade, configurar alarmes se cair, se estourar a CPU, etc. O tempo de resposta, enfim. Né? Vai depender um pouco aqui dentro. Tá? Mas a gente consegue também, né? Então, ter uma visão bastante interessante, então, da saúde da máquina, né? Não só em CPU, memória, disco, mas de processos, né? Dos serviços que estão rodando dentro dela, tá? Dos serviços que estão rodando dentro dela, tá? Outra coisa interessante é que, de novo, eu não vou conseguir mostrar aqui, porque isso aqui funciona para o ambiente Windows, tá? Eu tenho também aqui uma máquina, infelizmente é uma máquina de demo, que é uma máquina, eu estou usando como demo, que é uma máquina Linux. No Windows, eu consigo, inclusive, ter um negócio chamado Folder Monitor. Monitorar uma pasta ou um arquivo para verificar. Acho que todo mundo deve ter aqui algum processo que, nossa, sei lá, é o diretório onde chegam os pedidos do SAP, pedidos do ERP, enfim, qualquer coisa, ou as ordens de serviço, etc. Isso é aquele, né, é aquele cenário típico. Se isso aqui começar a encher de arquivos, significa que o processo não está rodando. Então, eu posso vir aqui e validar se a pasta contém mais de X arquivos, ou se ela tem arquivos com mais de X dias, ou se o arquivo tem mais de 100 arquivos, ou se um arquivo está com uma string de erro dentro dela. Né? Dá para fazer uma monitoração bastante apurada, né? Sobre o arquivo contém, aí você pode brincar com as máscaras de contém, contido, né? Contém é igual a quantas vezes, né? Que severidade, ou data e hora de criação, ou contagem de números de arquivos, ou se a pasta existe, né? Ou se a pasta exceder X bytes, ou exceder X arquivos dentro dela, né? Ou se a pasta foi modificada, né? Ou não foi modificada. Então, dá para fazer também um trabalho bastante interessante dentro dos arquivos, tá? Dentro dos arquivos, de fazer, então, também um controle de pastas e arquivos críticos daquele servidor. Tá? Então, é mais uma feature simples, next, finish, que pode ser utilizada para monitorar, então, a disponibilidade a disponibilidade e a qualidade dos serviços. Tá? Outra coisa bastante interessante, tá? É a disponibilização da monitoração de URL. Tá? Então, todo mundo hoje tem uma aplicação web, né, que está rodando dentro dos servidores, tá? E eu quero, às vezes, testar se aquela máquina se aquela URL daquela máquina está disponível. Né? Deixa eu pegar uma máquina, então, vou fazer um exemplo aqui, o exemplo não é válido ou enquanto tecnologia, mas, por exemplo, vamos fazer o seguinte, eu vou monitorar, né, se como é que está para essa máquina a disponibilidade da URL da Pinpoint. Então, eu quero que ele monitore a cada 1 minuto, vamos diminuir aqui, eu quero timeout de 5 minutos, só se estiver fora 2 vezes que me alarma, e ele tem que encontrar a palavra Pinpoint dentro. Tá? Ele consegue também trabalhar com post, get, tá? Se eu quiser passar um payload para fazer, por exemplo, uma simulação de um login, alguma coisa, aí tem que estudar um pouquinho lá no Developer Tools, o teste que você quer fazer, às vezes você quer passar parâmetros aqui dentro, se você vai aceitar ou não cookies, e até fazer uma autenticação, tá? Da URL, se a URL tem
usuário e senha, aquele pop-up, tá? Usuário e senha não usuário e senha do form, usuário e senha NTLM ou aquele usuário e senha que aparece no pop-up quando você faz uma autenticação, você também consegue fazer uma autenticação simples aqui. Tá? Então, vamos pôr aqui para ele monitorar o site aqui da minha empresa, da Pinpoint. Tá? Então, esse meu amigo aqui, ó, vai ter agora a disponibilidade do site. Vamos imaginar que esse servidor fosse o servidor web do meu site, tá? Não é o caso aqui, isso que eu te falei que o exemplo talvez não fosse o melhor, mas olha, ele vai começar a trazer para mim, não, quem é o pai de novo, conceito de pai e filho, né? Ó, o pai é esse cara. Então, se o servidor cair, ele não vai alarmar que essa URL caiu, tá? Então, bonitinho, ele vai trazer aqui, ó, o pai, daqui a pouco ele dá o link aqui e eu vou pegar o status da minha URL. Está executando o ciclo de testes. Volto aqui nos meus monitores. Meu monitor de URL está aqui configurado. Ele ainda não trouxe. Alguns segundos ele está. Daqui a pouco ele vai trazer tempo de resposta, disponibilidade, etc. Fazendo vou até fazer uma coisa aqui de propósito aqui. Tá? Eu vou fazer se eu quiser testar o URL agora, ótimo, está aqui. Ó. Ele até me traz a página para eu poder fazer algum teste. Ó, o status code, tempo de resposta, já está até funcionando direitinho, né? A string pinpoint apareceu. Tá? Vou fazer um alarme de propósito aqui. A palavra teste ignorar não existe, né? Então, eu vou fazer um teste ignorar aqui dentro. Tá? Daqui a pouquinho, a gente volta aqui. Esse nosso amigo vai estar com um alarme dessa URL. Vamos verificar lá se nossa URL já está trazendo dado, ainda não. É o tempo dele começar a primeira coleta, tá? A gente já volta aqui e ele já vai ter alguns dados. Vocês verificaram? Tem bastante flexibilidade, então, para configurar, então, né, um monitor aqui dentro, colocar tempo de resposta, né, daria para poder fazer ajuste aqui no threshold do tempo de resposta, né? Posso vir aqui nele aqui e editar o tempo de resposta aqui, os alarmes de tempo de resposta, né? Ou se uma string não encontra, eu uso bastante string, né? Então ele tem que encontrar uma string dentro da página. Então, além de eu ter garantia da conexão, eu sei que a minha página está íntegra, né? Está relativamente íntegra, né? Então, por exemplo, eu fiz o teste com o Pinpoint, tinha funcionado, né? Quando eu fizer agora aqui esse teste agora aqui, ó, vai aparecer um alarme. Por quê? O teste ignorar não faz parte da página, tá? Daqui a alguns minutos vai chegar aqui um alarme, né? Ele vai voltar um alarme aqui e vai estar trazendo para a gente, então, que esse nosso amigo aqui está fora com as de 2 consecutividades. Tá? Então, é uma ferramenta muito, muito própria. E se eu tiver um proxy, dá para configurar? Dá. Você vai lá na configuração global e pode fazer isso aí através de um proxy, sua comunicação para essa parte. Tá? Não tem problema de trabalhar com isso aqui. Tá? Outro exemplo aqui que você pode fazer também, tá? Também só funciona em ambiente Windows e só funciona com WMI. Se a console do Opera Manager vai instalada em Windows, tá? Por causa do protocolo. Você consegue a cada X minutos no Event Viewer e pegar, por exemplo, aí você cria categorias, tipo, se eu encontrar erro nos sistemas, se eu encontrar um Event ID XPTO, eu posso ir lá e solicitar. Então, encontrei um exemplo, um evento lá de falha de start de serviço. Pega aquele código, né? Os event viewers, lá no event viewer você tem aquele código de erro. Você pode vir aqui para o próprio manager e falar, não, quero monitorar o event viewer da máquina, e que se você encontrar a palavra erro na log sistema com ID tal, eu quero que você receba um alarme. Então, também eu consigo até o event viewer, capturar o evento do event viewer, trazer aqui para dentro para monitorar. Infelizmente, eu não tenho exemplo para mostrar para você, porque eu estou com uma máquina, a minha console, né? A console está instalado
o App Manager dele é Linux, mas podem testar isso no ambiente Windows, funciona. A gente usa, tem bastante clientes nossos aqui que a gente instala essa feature que é bastante utilizada, tá? Também ajuda um exemplo clássico, tá? Não é a melhor forma de fazer, mas, por exemplo, eu quero saber se teve tentativa de login indevido. Vou lá na log de segurança, tem um ID específico, eu recebo um alarme toda vez que eu receber uma tentativa de uma senha inválida dentro de um servidor crítico, tá? Então, são features aqui que podem ser combinadas aqui, de novo, combinando os critérios ali, muito semelhantes às interfaces, para você poder fazer a monitoração também do event log, tá? Se estivesse ativo, estaria aqui debaixo dessa aba monitores aqui, eu teria aqui os monitores. Vamos dar uma olhadinha, só voltando ali no nosso monitor. Ah, que joia! Ó, já começou a dizer da disponibilidade dela, já começou a cair a disponibilidade, por quê? Porque para ele, como está com o teste ignorar, lá no match content aqui, né, no teste de content, ele vai reclamar, né? Deixa eu ver como está. Eu tinha colocado 1 minuto e 25 duas vezes, tá bom. Está em processo de primeira descoberta, etc. Daqui a pouquinho ele já tá trazendo aqui, ó, essa informação para a gente. Aqui, já chegou. Olha aqui. A string teste ignorar não apareceu na resposta. Ele marca que um serviço está fora, ó, um status diferente aqui, ó, service down. E aí, quando eu for lá nos meus monitores, for lá na minha URL, eu verifico aqui, ó, eu não tenho resposta, e a disponibilidade, então, do meu monitor, né, ó, já caiu minha disponibilidade, o meu tempo de resposta, eu não tenho ainda, eu tenho alarme? Tenho, né? Por quê? Porque eu estava fazendo um match de uma coisa que não existe. Vou editar no URL, e vou colocar agora aqui que, na verdade, tem que procurar por pode. Aí vai existir. Daqui a pouquinho, esse alarme some, eu coloquei a string correta aqui dentro. Na porção update status. Tá, já entrou em clear, ó. Ele acabou de entrar em clear e já começa a trazer o WMI via VMware, N contadores, tá? N contadores. Muitas vezes a gente vai se deparar com situações, né? Vai se deparar com situações aonde você precisava de um teste complementar, você precisava fazer alguma coisa a mais, né? E o que não, que aí dentro da ampla gama de opções que tem, talvez o teste ainda tenha que ser feito à parte, tá? Aí existe né, então você quer monitorar uma métrica específica que você não consegue pegar por SNMP, WMI, etc. Tá? Então, vou dar um exemplo bem bobo aqui, tá? Vou dar um exemplo bem bobo, já tinha deixado ele mais ou menos montado aqui, tá? Um exemplo simples. O Op Manager tem condição de fazer um ping, né? O Op Manager tem condição de fazer um ping. Legal. Ele tem condição de fazer um ping. Mas e se eu tiver na mesma máquina que eu vou dar um segundo ping? Eu gostaria que nessa máquina eu rodasse um segundo ping. Tá? Então, ele sempre vai estar pingando uma máquina. Poxa, eu preciso... É um link, eu preciso testar um link secundário, é uma máquina que tem uma outra interface crítica. Eu estou dando um exemplo de um ping, poderia ser um teste de serviço, etc. Tá? Então, eu quero fazer um ping, mas vamos pegar um exemplo bem simples. Tá? Um ping. Tá? Então, eu venho aqui, adiciono, vou aqui na minha máquina, né? Escolho aqui, ele vem aqui no meu monitor, né? Vou mostrar o caminho primeiro, eu já tinha deixado ali para a gente não perder tempo. Vem aqui em Script Monitor, ó, a gente já tem até alguns exemplos aqui, ó, um exemplo meu aqui, um teste que valida se os escopos de DHCP estão válidos, né? Ó, vamos ver. Ele está verificando quantos por cento do escopo de DHCP está em uso, ó. Pô, uma coisa importante, né? Só que isso aqui não tem default, tá? Isso aqui não tem default, então a gente foi lá e criou um script, né? Que vai lá, recebe as variáveis, etc, tarará, 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 e ó, roda um comando, aí vai de cada um entender os comandos, pode ser Linux, pode ser PowerShell, enfim,
tá? E poder fazer o script rodar, né? E fazer esse script rodar, alertando, então, que tem alguma coisa acontecendo, tá? Então, já tem aqui, então, por exemplo, um teste do escopo de DHCP, né? Eu tenho uma outra validação que eu rodo aqui. Então, vamos voltar lá para o meu exemplo de ping, tá? Eu gostaria de testar se o ping 8888, poderia ser qualquer coisa, funciona, tá? Então, aqui tem um pequeno help do que você tem que passar de variável, ele tem alguns exemplos, né? De como é que pode ser. O que é um script, gente? Tá? Script é qualquer coisa. Que linguagem que ele aceita? Qualquer uma. Desde que ele retorne texto. Tá? O App Manager trabalha com duas convenções, basicamente. Tá? Ele trabalha com duas convenções. Convenção número 1. Tá? Tem duas formas de fazer. Convenção número 1. Olha esse exemplo aqui. Eu estou marcando aqui. É o exemplo que a gente vai testar lá. Eu passo como parâmetro o IP. Vamos ler lá. Mais fácil ler lá. Eu passo como parâmetro o IP, é o parâmetro 1, é o IP, tá? O que eu fiz ali estava ecoando o IP, não preciso. Aí eu venho aqui e mando ele pingar esse IP, um intervalo curto de 200 milissegundos, 3 counts e esperar 1,5 segundos. E não quero a saída dele, eu só quero saber se o ping funcionou ou não. Eu sei que no Linux, essa variável aqui retorna se o último comando teve sucesso ou não. Então, se o ping teve sucesso ou não. Então, se esse ping teve sucesso, ele reporta que está ok. E se tiver, se ele não conseguir pingar, ele reporta que falhou. Como é que o OP sabe? Eu fiz um script aqui em Shell, tá? Aqui está um exemplo em Shell, eu utilizei. Como é que eu sei que falhou? Tá? Poderia ser em Perl, poderia ser em PowerShell, poderia ser em VBScript. Tá? Existe lá no Pitstop, existe lá um repositório de scripts que a comunidade desenvolve e compartilha. Aqui na Pinpoint, brincando, no nosso repositório, aqui a gente deve ter mais de 800 scripts já que a gente desenvolveu ao longo da década aí que a gente já trabalha com a ferramenta. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem bastante coisa, que são todos os testes que não dá para fazer. Tem coisa bastante, alguns exemplos aqui, só para ilustrar. Tem testes bem complexos rodando em scripts aqui, scripts rodam múltiplos testes aqui dentro da nossa indústria. Aqui é um exemplo de um script mais avançado, mas eu não vou fazer. Então, vamos lá. Duas formas de gerar um alarme. Alarme de status, ok? Alarme de status, tá? Ou seja, binário. Tá no ar? Não tá no ar. Ping. Deu certo? Não deu certo, tá? Como é que é a convenção? Eu tenho que passar para ele message e a mensagem de sucesso, e eu tenho que ter um exit code. Se deu certo o meu teste, exit 0. O OP entende que é um clear. Entende que está verdinho. Se exit qualquer coisa diferente de 0, ele entende que é o exit 1, por exemplo, ele entende que é falha. Então, ele vai interpretar, você põe qualquer comando, põe o que você quiser para rodar aí dentro. Lógico, o tempo de execução é importante, tem os timeouts aqui, eu não recomendo nada que execute mais que 30, 40 segundos, já começa a ficar complicado, mas não vou entrar no mérito, então guarde esse número, 30, 40 segundos é o máximo para executar um script. Tá? Mas, basicamente, olha aqui, pega o meu IP, pinga, se o IP teve sucesso, eu printo a mensagem, eu sempre tenho que ter mensagem e um exit code 0 para sucesso, e mensagem, um exit code 1, qualquer coisa diferente de 0, para falha. Né? E as mensagens, obviamente, têm que ser inteligíveis para o seu NOC. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Quero testar se esse cara está funcionando. Ó, exit code 0, significa que deu tudo certo. Ó, mensagem ok. Significa que ele não teria trazido nenhum alarme. Então, deu certo no script, ó. Vamos trocar, vamos pegar um IP que não existe, 88889. Testando de novo. Opa, ping falhou. Exit code 1. Então, isso já teria subido um alarme aqui na máquina. Tá? Eu vou colocar aqui para... Tá? Então, vou deixar esse 8889 aqui e vou salvar ele aqui dentro. Daqui a pouco ele... e o intervalo que eu quero para o teste, eu vou fazer ele fazer um teste a cada 1 minuto e vou salvar aqui dentro. Vou configurar um threshold. Não quero threshold. Bom,
Esse caso aqui não tem threshold, né? Ele é binário, 0 ou 1. Tá? Então, eu fiz aqui um script que eu coloquei aqui. Tem um monte de script aqui, como eu comentei. Acho que esse ping check aqui. Gente, associei agora na máquina. Agora que eu criei o script. Deixa eu ver se esse é esse mesmo. Nesse mesmo, é o nosso amigo aqui. Daqui a pouquinho ele já está alarmando, porque eu coloquei um IP inválido ali, um IP que não... Ah, olha lá, na hora. Ó. Então, vamos ver se deu certo. Olha lá, ping 8889, falou. Acabei de criar um monitor adicional. Poderia ter feito aqui e ter feito para N máquinas? Poderia. Vim aqui em monitoração, script template, cria um template, mesmos passos, mando para todas as máquinas. Nós já vamos fazer já. Tá? No caso aqui, eu vou deletar este bichinho que eu fiz aqui. Este nosso amigo é falso. Tá bom? Vamos ver só se ficou um lixinho ali. Vamos limpar esse alarme. Vou dar um clear nesse alarme. E tá ok. Tá? Outro exemplo. Tá? Agora um exemplo numérico. Tá? Eu fiz um exemplo de status 01, aquele exemplo do exit code ali. Né? Do exit code. Agora eu vou fazer um exemplo que ele vai retornar numérico. Tá? Então, por exemplo, quero pegar para uma máquina Linux o load average dela. Tá? Quero pegar o load average de 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos da máquina. Então, agora, quero pegar como é que está o load average. Como é que isso funciona? Tá? Ao invés de passar exit 0, exit 1, é sempre exit 0. Só que aqui eu vou colocar essa palavra reservada. Eu coloco a mensagem e o nome do meu monitor. Coloco data, é uma palavra reservada, data, maiúsculo, como está aqui. Lá no helper, vocês vão criar, lá no pontinho de interrogação, lá tem. Coloco o meu comando. Desde que o meu comando responda sempre chave valor, inclusive pode ser uma lista de valores, nesse caso ele vai retornar 3 listas, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, ele vai pegar e vai poder gerar até um threshold. Vamos fazer um exemplo? Ó, vamos pegar esse exemplo aqui. Está prontinho. Essa linha aqui vai rodar em máquinas Linux. Então vamos lá. Vamos pegar uma máquina Linux aqui, server Linux. Vamos pegar esse nosso amiguinho aqui, por exemplo, e vamos criar um script monitor. Opa, calma, aqui não. Monitor. Script monitor. Monitor. Linux. Load average. A gente verifica que ele acaba 1 minuto só para testar. Ele responde o load. Tem que ir preenchendo. O script que eu já tinha criado, testei, já tinha testado ele antes, tá? Na verdade, ele pega o uptime, remove a palavra average, aqui é só um tratamento, tira as vírgulas e depois ele imprime aqui, né? O load average por número de processadores. Aqui já está até fazendo o load por número de processadores, tá? Que já é o load average da máquina, tá? Não vou entrar que parâmetro que ele precisa para rodar? Nenhum. Então, eu digo que ele é bash filename.sh. Não preciso passar parâmetro nesse caso. Tá? E eu digo para ele, esse meu amigo aqui, ele deveria estar rodando dentro da máquina remota. Tá? Acho que eu peguei uma máquina ruim aqui para testar. Aqui. Vai executado Linux, não sei porque não está funcionando. Legal. Vou salvar. Poderia ter colocado o threshold. Então, por exemplo, se esse cara passar de 2, 3, 4, 2. É o número mágico aí. 3 vezes consecutivas, eu estou testando ele a cada 1 minuto, eu salvo ele. Ah, não pode pôr caractere inicial. Acho que nem um barra. Ah, não deixa. Por. Criei um templatezinho. Associar o meu Linux Load Average por processador. Eu associo ele à máquina. Então, ele vai começar agora a monitorar esse nosso amigo aqui. Ah, ok, já até colocou, no caso do Script Monitor, ele até
instantâneo, ó. 5 minutos 0, 1 minuto 0, ele já está trazendo já os meus monitores aqui. Faltou aqui uma correçãozinha aqui. 5, 15, 1, joia, legal, legal. Pronto. A partir de agora, já estou monitorando e já tendo gráfico e tudo. Ó, 5 minutos, 1 minuto. Aqui vai começar a sair os meus gráficos aqui de load average. Vou pegar uma máquina que não tem load average, tá? Então, no caso, então, voltando, o segredo de criar um monitor desse, né? O segredo de criar um monitor desse é uma saída tabular, chave e valor, que foi o que eu fiz, né? Quando eu falo do teste script, para mostrar a saída para vocês, ó, ele rodou assim, né? Ó, mensagem, palavra, primeira coisa que tem que ter, mensagem, palavra reservada, mensagem, palavra reservada com Linux Load Average. Data, outra palavra reservada, que eu estou declarando que eu vou receber uma tabela de valores. E aí, chave, valor, chave, valor, chave, valor. Tá? Então, eu acabei de criar um script aqui dentro, né? Eu acabei de criar um script aqui dentro que vai me retornar se eu tenho um load na máquina aí, se eu tenho um load na máquina aí acontecendo. Tá? Então, começa a se tornar um monitor bastante interessante aí você pode escrever, de novo, gente, a ferramenta começa a executar diferentes funcionalidades aí dentro, né? Consegue fazer diferentes, estender a capacidade da ferramenta além do que ela faz. Tá? Espero que esses exemplos aqui. Isso aqui é um assunto bastante complexo, mas eu quis só mostrar o poder. A gente fez 2 exemplos aqui, né? Então, de novo, serve para monitorar aquilo que o monitor padrão não está fazendo, né? Que não está fazendo, o exemplo do ping, o exemplo do load average, etc., que esse comando tem rodado. Pode ser desenvolvido em Python, VB, Perl, de novo, qualquer linguagem de script que me retorne mensagem, data, chave valor, chave valor, chave valor. Tá? Desde que ele retorne chave valor, o App Manager vai interpretar. Não tem problema. Ele cai, né? O Java vai chamar, o Python, o VB, o Perl, etc., executar o comando, interpretar essa saída. Desde que a saída siga aquele modelinho que eu mostrei, mensagem, data, valor, exit code, eu comentei, ele vai gerar ou um alarme de up-down, que é o primeiro exemplo do ping que a gente deu, sucesso ou falha, ou um alarme tabular de valores. Tá? Pode ser executado local ou remotamente, então eu posso executar ele da máquina do próprio OP fazer o teste, ou mandar, no caso de Linux, rodar um comando remoto. Também consegue rodar um PowerShell remoto, etc. A questão só de ter o ambiente Windows para Windows, etc. Né? Ter os ambientes ok. É só você ter data, instância valor, instância valor, instância valor. Tá bom? Outra coisa. Como é que a gente faz com o ambiente virtual? Então, a gente tem N ambientes virtuais que são suportados. Eu tinha comentado na outra sessão. VMware, Citrix, ZenServer, Hyper-V. E também tem o Nutanix. Né? Para quem não conhece, o Nutanix é uma plataforma de hiperconvergência. Ela reúne uma solução de hardware e software para você ter solução de alta densidade. Também, então, é suportado. Tá? Um outro que também é suportado é o CS da Cisco. Tá? É que a Cisco acabou acho que descontinuando a linha da UCS, eu não sei como é que está o status da linha UCS, não foi uma coisa que pegou, eu até tenho cliente que utiliza, mas é bem específico a plataforma UCS. Aqui também é mais uma plataforma de hardware de alta densidade, com lâminas, etc., né? de blades, tá? Então, ele consegue coletar várias informações aí dessa plataforma. Tá? Então, métrica de performance, métrica do hardware, eventos do VMware, né? E todos os relatórios, né? Eu acho que já tinha mostrado alguns exemplos aqui de virtualização, né? Eu tinha mostrado alguns exemplos de virtualização, né? Então, ele me mostra a visão da virtualização, quem são as minhas máquinas, aí eu consigo separar por VM, Nutanix, Zen, então quem são meus servers, né? Quem roda dentro, como é que está a minha máquina virtual, como é que está meu host,
né? Eu tenho N detalhes de hardware, N contadores aqui já configurados, né? Monitores de hardware já configurados. Consigo monitorar os pacotes instalados, enfim, consigo fazer tudo. Mas também consigo verificar a parte, né, de virtual machine, coisa que está colocando, cada uma tem aqui dentro. Olha que interessante. Eu acho que é interessante vocês olharem esse exemplo aqui. Ele está... Olha quem é o pai dessa máquina. A própria host VMware dela. Isso aqui já entra automático também. Tá? Então, eu consigo verificar, então, essa máquina virtual, ó, em que data histórica ela está, que virtual NIC que ela está, o IP, a VLAN, toda a configuração que a gente tem dela. Tá? Então, da máquina virtual, tá vendo? Ela é uma máquina Windows 2019, sendo monitorada por SNMP, mas também pelo VMware. Então, ela está tendo uma monitoração dupla. Né? Quando eu volto aqui na minha máquina, aqui da minha virtualização, eu olho o meu host, que eu olho as minhas máquinas virtuais, tá vendo? Eu tenho o status de uma por uma aqui, né? O que está acontecendo. Quanto que ela está consumindo de memória, de CPU, né? Qual a configuração dela. Meu data store, como é que está? Meus data store, se eu tiver mais, quanto eu tenho de capacidade, quanto está livre, né? Quantos rostos estão consumindo esse data store, etc. Então, é muito interessante também a gente poder verificar também a saúde de uma máquina, em toda a saúde da virtualização, fazendo a correlação entre a física e a virtual. E aí tem da parte do ponto de vista de gráficos aqui. Aí você vai ter gráfico também, você tem exatamente a mesma uma máquina aqui com 24 CPUs aqui, todo o gráfico de CPU dela aqui, né? A visualização de toda a CPU dela, toda a visualização do que está acontecendo. Tá? Então, isso também serve então, para o ambiente Nutanix. Tá? Finalmente, para a gente fechar aqui o que a gente tinha hoje, a gente vai falar um pouquinho de storage. De novo, eu não tenho nenhum storage aqui no ambiente, mas, né, falamos de monitorar de todas as capacidades que existem já, default na ferramenta, todo o canivete suíço aqui de opções que você tem para monitorar o servidor nos seus N aspectos, desde a disponibilidade até um script customizado, uma URL, uma porta, um serviço. A gente consegue chegar em relatórios e controles bastante grandes já do ambiente de servidores, né? Hardware, etc. Falamos da virtualização, ou seja, também cobrimos físico, virtual e a correlação entre os dois. Né? Vimos exemplos também de scripts. Né? Finalmente, o que está faltando para a gente fechar a parte de servidor? Storage. Né? Storage, existe um plugin específico ali dentro, tá? Que é a parte toda, que são protocolos mais proprietários e tem templates específicos para você monitorar, então, um storage array, né? E aí tem vários fabricantes suportados, né? Então, HP, IBM, vários da Dell EMC, né? SunSuite, né? Que são suítes do teu Fabric, né? Brocade, HP, Keylogic, as HBAs que estão instaladas nas máquinas para você poder fazer alguma coisa, os Tape Library, né? Então, você consegue fazer toda uma visualização aí da sua camada de storage, tá? E ainda, né, ele faz até relatórios, uma coisa que é bem interessante é os relatórios de forecast de uso. Quanto eu estou usando, como é que está a minha taxa de crescimento, quanto que se espera usar. Então, a parte de relatórios, então, da utilização das LUMs, volumes, tape libraries, etc., é muito interessante para você chegar na visão de o que está acontecendo. Né? Outra coisa interessante que ele faz, né, é a parte toda dos relatórios, tá? É a parte de performance realmente, leituras, escritas, operações por segundo, né? Será que eu estou tendo um hotspot, algum disco, etc. E a visão geral do storage. Infelizmente, eu não tenho nenhum ambiente de storage para mostrar para vocês, tá? Mas no demo online, vocês podem ir lá e dar uma olhadinha, tá? demo.appmanager.com, se vocês forem lá, você consegue verificar, tem um exemplo lá de storage, tá? Gente, isso conclui nosso treinamento por hoje, tá? O que está faltando a gente falar a partir, né, no próximo treinamento, então já dando uma pincelada no próximo treinamento, então como é que trabalha a parte aí? Vamos entrar agora para a parte de rede, falando bastante de servidor hoje, embora muitas das coisas que foram faladas hoje se aplicam também à rede,
mas a gente vai verificar, então, como é que você faz o monitoramento da performance de rede, olhar a parte de interface, disponibilidade, agrupamento, etc. Monitor, como é que você adiciona um SNMP customizado, né? Que não está mapeado dentro dos templates, como é que faz para adicionar, né? E a parte de IP-SLA, que é uma coisa bastante interessante, tá? Uma funcionalidade bastante interessante que existe no Cisco, tá? E a gente vai aprender a criar grupos e mapas, tá? Bom, gente, com isso eu encerro hoje e vou encerrar, então, com as perguntas aí de vocês, tá? Então, vou abrir para perguntas de vocês. Saulo, mais uma vez, obrigado. E Tá? Um vamos para prazer. as perguntas. Tem algumas aqui já foram feitas, mas antes, até fazendo agregando um pouco aí, né, no que você comentou sobre essa parte da virtualização do monitoramento, né? É tão bacana, né, quando você tem as informações corretas e consegue extrair os dados de uma forma proativa, né, que o Open Manager acaba dando, né? Então, é importantíssimo você contar com uma solução que te facilite a vida, né? Que é o objetivo dessa, né? Como eu comentei no início, de descomplicar, né, o trabalho de TI, né? Você vê um VMware completo sendo monitorado, a parte de data store, sem nenhuma dificuldade, né? Então é importantíssimo as áreas de TI aí Discover ter o as informações. não tem nada mais fácil que o Discover do VMware, do Hyper-V, uma hora que ele bate no vCenter, ele já descobre toda a cadeia de HBA, Data Store, VM, máquina virtual, quem está usando o quê. Nossa, esse mapeamento, isso é o cliente mais fácil, né? Mais fácil é o cliente quando tem virtualização. Quem tem virtualização, 90% da monitoração está feita. Teve virtualização e um pouco de vontade Pouquinho de de passar vontade. de passar as credenciais, já está tudo aí, né? Só precisa isso, Muito rapidinho, rápido. Muito já tem rápido. essas informações. Muito bom. Deixa eu pegar aqui as perguntas que o pessoal fez aqui, tem mais aqui chegando. Vamos começar aqui com o Marcelo Silva. Ele está comentando aqui sobre a importância das MIBs para a plataforma. A importância de MIBs para a plataforma também é simples. Da mesma maneira, há algum tipo de automação, discovery e importação automática das MIBs? Essa é a primeira. E aí ele também pergunta se tem como demonstrar. Aí eu acho até legal, de repente, dar uma repassada no MIB Browser para mostrar Tá? como é que é simples de fazer a adição de uma MIB, né, de terceiro. Isso é importante, né? O MIB, a MIB até deixar o Saulo um pouco recuperar a voz dele aí de ter falado 1h30. A MIB é importantíssima. Você consegue adicionar MIBs que você não tem. Claro que a ferramenta, o Saulo vai mostrar aqui na ferramenta a quantidade de MIBs que ela possui, mas se tiver uma MIB específica, você pode importar ela para a ferramenta e coletar outras informações, outros monitores, e assim É, expandir, né? Até mesmo importante que na própria MIB que já tem, às vezes tem informações que você não quer pegar ou quer, então você consegue customizar isso aí também. Então a ferramenta ela é viva, né? Com relação a esse ponto e você consegue MIB Browser aí. Você consegue trabalhar com ela de todas as formas possíveis. Então eu costumo dizer que você vai ter aí um funcionário de monitoramento aí, né? O tal do ITOM aí vai ser um funcionário para vocês que vai fazer muitas coisas para automatizar, né? Então vocês vão ter um grande ganho aí. Então agora, Saulo, se quiser comentar um pouco aí do meu browser. tá? A parte de MIB é bem simplificada aqui dentro, tá? Não existe discover automático de MIBs, tá? Isso não existe, tá? Até porque isso aqui não se carrega um sistema com MIBs que você não precisa, tá? Ele já vem com várias MIBs, as MIBs padrão, Cisco, etc. Já vem. Mas, fui lá no fabricante, vai, Fortinet. Eu acho que eu não tenho uma MIB de Fortinet aqui, deixa eu ver. Aqui, nesse aqui eu não tenho. É que eu não tenho a MIB para trazer agora e eu precisaria de um pouquinho de tempo. Mas basicamente eu venho aqui, procuro meu upload de uma MIB, né? Deixa eu verificar se eu tenho a da Fortinet aqui. Vai que eu tenho. Não vai ter. Fortinet, eu tinha, porque era uma bem simplesinha que dava para mostrar. Bom, mas enfim, basta fazer o upload, browse, achar o arquivo e colocar. Uma vez a MIB aqui dentro, o que é legal aqui do MIB Browser, né? É a capacidade de você poder fazer o browse da MIB ali na hora, né? Então, por exemplo, eu quero, deixa eu ver se eu ver aqui, eu acho que não vou ter, já, mas eu tenho no Critique, né?
micro... Não. Não botei a MIB aqui. Mas é muito simples. Carreguei a MIB, tá? Eu não tenho nenhum... Eu precisaria ter um device para demonstrar para vocês. Né? Deixa eu ver. Veio, fez o upload da Libre. Da Libre você vem aqui, já consegue testar direto no equipamento, tá? O equipamento aqui você já consegue... deixa eu ver se tem hack Libre aqui. Tá aqui, é boa. Vou pegar um exemplo. Uma DRAC aqui. DRAC, pronto. Ó, vou pegar uma DRAC aqui, por exemplo. Então, por exemplo, a DRAC, né? Se essa máquina estiver no ar, eu posso vir aqui dentro, por exemplo, e verificar o Global Status. Quer ver? Aqui, por exemplo, é uma MIB que eu conheço bem. Lá em cima tinha product, chassi. Vai. Vamos pegar service tag dessa máquina. Estou testando. Inicial. Eu não sei. Eu acho que não está. Não tá, peguei um exemplo ruim. De novo, é o ambiente que não está ajudando, tá? Mas eu venho aqui, vou até a MIB, ele dá a descrição daqui da MIB, eu consigo testar, etc. Depois que eu testei, eu consigo vir aqui direto aqui no meu... agora ele está rodando até dar timeout. Então, depois eu consigo voltar até o meu Performance Monitor e fazer com que ele leia a MIB também, depois de carregada a MIB testada, né? E você escolheu os objetos ali é o processo de fazer o browse nela, né? De ficar fazendo os testes nela. Mas depois que você fez esse teste, você consegue voltar aqui você consegue voltar aqui no Performance Monitor e falar assim, não, quero adicionar essa MIB e já escolher as UIDs que você quer e colocar, tá? Mas então não tem a MIB, mas eu olhei num artigo, se aquele eu achei um ID. Funciona. Ele não é obrigatoriamente, não é obrigatório com que eu tenha a MIB para que eu consiga funcionar, tá? É lógico, com a MIB você vai ter a informação mais complexa, você consegue depois fazer um debug, etc. Mas é obrigatório? Não. Eu posso vir aqui e colocar um Performance Monitor, ó, a hora que eu venho aqui adicionar um monitor, eu também consigo pegar aquela MIB, eu escolho o device, né? O assunto é extenso, tá? Mas daria para eu vir aqui e escolher aqui uma... mais aqui, né, de conversão de número, bytes, etc. Se você quiser trabalhar, você consegue gerar aqui trabalhar com suas níveis aqui. É bem intuitivo, tá? Não, você tem uma velocidade bastante grande para fazer isso. Próxima pergunta, por favor. Vamos lá. A próxima pergunta, bom, a automatização de restart de processo fora do ar é somente para o Windows ou demais sistemas operacionais, Linux, Solaris, etc. Pergunta do Wilson Lima. Vamos lá. Veja, pelo Process Monitor nativo, tá? Pelo Process Monitor nativo, é só só para Windows. Porém, é um assunto do outro treinamento, mas, né, eu consigo criar um amigo aqui chamado Workflow, tá? Isso chama-se Workflow. O que é o Workflow? O Workflow é quando ocorre uma falha, né? O que eu posso trabalhar para fazer? Então, dentro desses workflows, tá? Deixa eu ver se tem aqui um exemplo aqui. Acho que aqui não vai ter nenhum. Eu posso ter um external action execute a Linux script. Então, eu posso ir lá e executar um restart, service HTTP restart, por exemplo. Então, eu posso ver, vale. Se der um alarme de URL, valida que essa máquina, que o serviço não está rodando, e aí automaticamente executa um script contra o device que está com problema, né? Tá vendo? Ele passa a variável aqui,
conecta lá remoto na máquina e roda um comando. Dá para fazer, tá? Mas daí é o workflow que faz isso, tá? Dá para fazer sim. Vamos lá, uma outra que tem aqui, do Cláudio, ele perguntando aqui se conseguimos verificar, né, através das informações aí, já adiantando, através das MIBs, verificar o serial number, o part number de cada hardware no equipamento, assim como o firmware instalado Sim, sim. neles. Sim, sim. É possível, tá? Isso aí vai depender um pouco da MIB, da família de equipamento, mas eu mostrei exemplos, por exemplo, de hardware Dell, hardware HP, hardware Cisco, tá? Vai depender um pouco da MIB do equipamento, mas sim, número de série é coisa que pode ser obtida por número de série, número de firmware, né? Depende um pouco do que o fabricante colocou na sua implementação, mas a grande maioria dos fabricantes já tem lá os, inclusive FRU, Field Replacement Unit, etc., pode ser obtido por SNMP. Aí uma outra pergunta aqui do Alberto, agora do Alberto Figueiras. Existe a possibilidade de monitorar o MC Vmax e o MC Data Domain? Que Sim. eu me lembre o EMC, Você tem como não lembro tem que olhar no HCL lá, tem que olhar, tem um hardware compatibility list lá, do que é isso. suportado hoje no Op Store, né? Que é o monitoramento de storage. Eu acredito que tá, mas isso aí se você procurar, né? Op Manager, monitoramento de storage HCL, né? Tem lá o hardware compatibility list. Se eu não me, o Vmax eu tenho certeza. Eu respondi essa pergunta. O data domain eu não me recordo, mas eu acredito que sim. Tá? Os principais Não, vendors. dá Tá? sim, Saulo. Eu estou até respondendo para ele aqui já. Passei até o Tá link sim. para ele dar uma olhada aqui no MC, que tem a lista dos modelos suportados já para facilitar. Se alguém tiver qualquer dúvida também, tá? Se quiser me contatar, tá? É comercial@pinpoint.com.br, o dado está aqui. Tem também o nosso, se vocês procurarem Pinpoint no LinkedIn, vocês vão encontrar. Procurar Saulo Brito no LinkedIn, vocês vão encontrar. Tá? Não está difícil, não. O Alarcon Batista, desculpa se eu pronunciei errado aqui o seu nome, pergunta se mainframe é suportado. Já fizemos algumas experiências com mainframe, tá? O mainframe tem um conjunto de MIPS, mainframe, enfim, conexão ao TN3270, propriamente dito, ele não tem, mas os mainframes IBM têm um conjunto de MIPS, ele tem um conjunto de MIPS, sim, daria para monitorar via SNMP, tá? Vai depender um pouco da geração do mainframe e se os pacotes de SNMP estão monitorados, mas sim, a princípio, sim. Beleza, agradeceu. E a última pergunta que nós temos aqui, do Marcelo Silva, é se existem particularidades diferentes para a monitoração entre as plataformas on-premise e na cloud da Managed Engine. Provavelmente ele está comparando aí o Open Manager com o site 24/7. São duas abordagens completamente diferentes, tá? Uma delas é você ter sua própria console dentro da sua própria rede, efetuando testes de uma estrutura local. Né? O site 24/7 é um produto que também consegue fazer monitoração de servidores locais, mas ele trabalha com outro conceito. Ele trabalha com o conceito de agente, etc. E você não tem nenhuma console local, ele é 100% na nuvem. Né? Só que o nível de customização do site 24/7 é menor do que do App Manager. Tem muita coisa, mas ele é menor que o App Manager. Então, eu quero botar uma MIB, etc. Não, ele começa a ficar um pouco mais limitado, ele tem um conjunto pré-definido de monitores, é bem abrangente também, é um ótimo produto também, mas é outro conceito de produto, tá? Ele é um produto mais voltado para cloud propriamente dito, tá? Eu vejo ele mais um produto, não que ele, em algum cenário ele possa até substituir, mas você tem muita rede, etc, tal, eu não vejo ele chegando no nível que o App Manager chega. O que a gente tem aqui. Em compensação, para a cloud ele é imbatível. Então, é o remédio certo para a doença certa. Não tem melhor ou pior, existe cenário. A gente tem muitos casos aí, tá complementando o que o Saulo comentou. Eu tenho caso híbrido. Exatamente, você ter as duas soluções trabalhando juntas, né, para dar esse suporte. Então, uma complementa a outra. Uma complementa a outra. E a última pergunta que a gente tem aqui do Alexandre Thanos é referente se a solução tem a versão mobile, se ela tem um agente para visualização. Tem um agente mobile, um agente iPad, tá? Então tem como você. Lógico, tá? No mobile, é bem legalzinho, o appzinho, etc. Tal, mas é mais limitado, né? Você não consegue fazer nada dessas customizações. Mas
pegar status de alarme, consultar a saúde no equipamento, etc. Consegue fazer bastante coisa assim. Tem um app iOS, um app iPad, o app do iPad, como a tela ajuda, dá para tirar gráfico, então tem umas coisas a mais. O app do iPad é um pouco diferente do app iOS e o app iPhone. E Android, tá? E, então, esses apps têm capacidade, sim, de você receber push de alarme, etc. Bem legalzinho. Então, acho que encerraram aqui as perguntas. Quem tem mais? A gente aguarda vocês aí para a próxima semana com a terceira parte aí do webinar. Vamos aprender aí a trabalhar com a parte de mapas, então a parte de apresentação, né? Por enquanto está sendo mais o conhecimento de como implementar o monitoramento. E aí a gente vai entrar agora já na reta aí de como apresentar isso, extrair as informações e criar algumas dashboards aí no ambiente. Então agradeço a participação novamente do Saulo, mais uma vez muito bom o webinar, e também de todos que acompanharam a gente e vem acompanhando desde o do primeiro ciclo de webinar de ITSM e agora com a parte de ITOM. Tá bom, galera? Muito obrigado a todos. Tenham um bom dia e se cuidem aí. Um grande abraço a Agradeço, todos. agradeço a presença de todos, um bom dia a todos e até a próxima.